Houve uma pergunta aqui no chat, bem legal, assim. Adriana, tá uma pergunta do dia a dia, por isso que eu gosto, que você está estudando português para quê? Para usar, né? Adriana, tá certo dizer, deixa eu só voltar aqui, que hoje tá tão lindo esse chat. Peraí, ó, eu só não vou entrar a fundo na análise sintática, tá bom? Eu não vou entrar porque essa aula não é de análise sintática. Então, para aqueles que já sabem análise sintática, segurem aí, infelizmente, porque senão a gente acaba colocando mesmo, assim, atropelando o aprendizado de vocês. Ó, houve uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar, do tu e você, cadê? Ah, olha, a Kátia, ela trouxe uma pergunta, isso que eu tô falando aqui pode ficar para os assinantes, tá? Não precisa editar, não. Ó, comprei o livro para ti. Isso aqui é uma dúvida do assinante. Adriana, tá certo dizer comprei o livro para ti? Ou tá certo dizer comprei o livro para você? Você que está assistindo essa aula, anote essas duas frases aí, que foram da dúvida do chat, e aí me diga, qual das duas está correta? Ou as duas estão corretas? Ou as duas estão erradas? Ó, então vamos lá. Comprei o livro para ti, comprei o livro para você. Então a dúvida gira em torno do para ti ou para você. Lembrando que esse para aí não é problema algum, tá? Antes que você me diga, tá errado porque eu não posso falar para, tem que falar para. Pare com essa bobeira, tá? Porque o para é informal, não é errado. O informal não é erro, tá? Então a questão não é essa. É para ti ou para você? Veja, primeiro você tem que entender que isso é emprego de pronome pessoal, que é exatamente o que você está aprendendo agora. Você está querendo saber qual pronome pessoal usar. Toda vez que você tiver dúvidas sobre qual pronome usar, primeira pergunta que você vai fazer é: que pessoa é essa? Porque lembra que eu te disse que são três as pessoas discursivas? A primeira pessoa, que é a pessoa que fala eu, a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala tu, e a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala ele. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é: que pessoa no discurso é essa? Essa aqui é, ó, comprei eu um livro para ti. Então, é uma pessoa falando com a outra. Então, essa outra pessoa a gente chama de segunda pessoa. É a segunda pessoa do discurso. A segunda pessoa, então, trata-se da segunda pessoa do discurso, e essa segunda pessoa, que é tu, lembra que a segunda pessoa, vou voltar lá para a tabelinha. Olhe para a tabelinha que ela salva. Ó, olhei para ela, é a segunda pessoa, relativa, portanto, a tu. Ó, se eu vou usar um pronome referente à segunda pessoa, ou eu uso te, ou eu uso o ti barra contigo. O ti eu vou usar se vier com preposição. O te é pronome de segunda pessoa, só que é átono. Átono é sem preposição. O tônico é sempre preposicionado. Tá, ó, então olhe para cá, olhe para cá. Se eu usei a preposição, então tô voltando para o meu exemplo, ó. Se eu usei a preposição pra, então eu vou usar um tônico. Tônico, ó. Preposição. Então eu não posso usar o te, átono. Eu tenho que usar um tônico. Então, ela usou um pronome pessoal oblíquo tônico. Por que ela usou um tônico mesmo, Dri? Porque está com preposição. Por que ela usou o ti mesmo, hein? Porque é a segunda pessoa do discurso. Segunda pessoa, tá? Quando você usa um pronome de segunda para falar com alguém, né? Você está falando com a pessoa ali, ou você usa o ti, o te, eu te amo, não é assim que a gente faz? Eu te amo, né? Ó, eu te amo, tá certo? Você está falando com a pessoa, né? É a segunda pessoa, você está falando para ela. Então você está usando eu te amo, te. Não vou dizer eu me amo, porque aí seria eu amando a mim mesma, o que é ok. Ótimo até. Mas, nesse caso, se eu estou querendo falar para a pessoa, eu tenho que usar de segunda. Um pronome de segunda pessoa. Beleza.
Se for com preposição, eu uso um tônico, ti. Se for sem preposição, presente, a preposição não está ali, eu uso o ato no T. Só que existe algo que diz respeito à correlação de uso de emprego de pronomes. Paralelismo. O paralelismo de emprego de pronomes tem sempre que ser respeitado. No caso de se usar a segunda pessoa, que eu vou mostrar aqui para você, é algo que você vê até nas questões de concurso. Olhe para mim. Quando você quer falar com alguém, segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, você pode usar o tu, só que você vai ter que usar tu o resto da vida. Ali. Ó. Se você não usa o tu no seu dia a dia, né? Então você vai ter que usar o você. O que é o você? O você, ele é um pronome que é diferente do tu apenas em relação ao nome. Nome dele é tratamento. Ele é chamado de pronome, ele também é um pronome pessoal, só que ele é um pronome de tratamento. Pronome pessoal de tratamento. Então, ele também é usado para a segunda pessoa, assim como o te e o ti. Só que, qual é a diferença entre eles? Você usa o ti e o te se no seu discurso você estiver usando o tu. Então, ti e te é para tu. Agora, o você ou você, ó, o a, eles são usados quando você não usa o tu. Então, olha para cá, ó. Se eu digo assim, digamos que eu acordei e falei: oi, bom dia, tu vais bem? Mas tem que falar assim o tempo inteiro, hein? Tu vais bem, tem que fazer a concordância do verbo, não é ficar só usando o tu para ficar bonito e não fazer a concordância. Ó, tu vais bem? Comprei um livro para ti. Agora, se você não usa o tu, que é o meu caso, do Sudeste, eu vou usar o você. Você vai bem? E aí eu não vou dizer comprei o livro para ti. Eu vou dizer comprei o livro para você. É a mesma coisa, por exemplo, a pessoa acorda e você fala: tu vais bem? Aí eu te amo. Agora, você vai bem? Comprei um livro para você. Ou você diz, eu amo você, e não eu te amo, ou você usa o pronome o, que também é usado para com quem se fala. Você pode dizer, ó, eu amo você, ou eu o amo. O o não é só uma terceira pessoa, não. O o é usado, porque o pronome de tratamento é um pronome de segunda, mas ele carrega tudo para a terceira pessoa. O você, quando você usa o você no dia a dia, na hora de você usar outros pronomes pessoais, você vai usar o a, o esais. Você só vai usar o te se você estiver usando o tu no discurso. Se for você, você vai usar você, o. Por exemplo, oi, tudo bem? Você vai bem? Eu não vi você na festa. Ou, oi, tudo bem? Você vai bem? Eu não ouvi na festa. O que não pode é misturar. É o que a gente chama de uniformidade de tratamento. Você tem que manter. Então, o que você não pode é, oi, você vai bem? Eu não te vi na festa. Essa mistura, ela é aceita até no discurso oral, coloquial, mas no discurso escrito, linguagem escrita, formal, não pode misturar, é erro gramatical. Então, não vou dizer, oi, você vai bem? Eu te amo. Não. Oi, você vai bem? Eu amo você. Ou eu o amo. Eu não ouvi na festa, ou eu não vi você. O você é um pronome de tratamento para a segunda pessoa, para aqueles que não usam tu, entendeu? Ele tem o mesmo papel do tu, só que é um ou outro, não pode ficar misturando.
Tá bom? Então, quando a aluna perguntou lá no chat, Dri, eu posso usar, agora eu estou voltando para a pergunta dela. Eu posso usar, comprei o livro para ti? Pode. Eu posso usar, comprei o livro para você? Pode, porque em ambos os casos, eu estou usando um pronome de segunda pessoa, a pessoa com quem se fala. Só que essas frases estão soltas. Soltas assim, elas estão corretas. Agora, inseridas num discurso, aí, num contexto, você só vai saber qual das duas usar, dependendo do tratamento que você estiver utilizando naquele contexto. Tu ou você. Se você acordou e já disse tu, então vai usar o ti. Se você acordou e já disse você, então vai usar o você. Não pode misturar. Soltas, ambas estão corretas. Neste vídeo, eu convido você a resolver. Então, a aula é de emprego de pronomes pessoais. E eu trouxe 10 frases matadoras para você resolver essa história comigo. Dri, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar uma colinha, tá? Uma colinha. Substitua os termos sublinhados pelos pronomes pessoais adequados. Qual é a colinha? A colinha é: primeiro passo, é o passo a passo. Primeiro, pergunte pelo sujeito. Pergunte pelo sujeito para organizar a vida. Primeiro, não, Dri, primeiraço é, vá ao verbo. Primeiro de tudo é ir ao verbo. O cara que não sabe por onde começar, começa pelo verbo. Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito. A primeira pergunta que você faz é pelo sujeito para saber se aquilo que você vai substituir é sujeito. Então, ó, fui ao verbo, pergunto pelo sujeito. Quem é que criou? Quem é que criou? Quem é que criou? Vários fatores. Vários fatores é o sujeito. Bom, se é o sujeito, então aquilo que eu quero substituir, que está grifado, não é sujeito, é complemento. Tá, depois de perguntar pelo sujeito, pergunte pelo complemento. Pergunte pelo sujeito, depois pergunte pelos complementos. E aí você vai vivendo o verbo. Viva o verbo. Viver o verbo é isso. Viver o verbo intensamente. Viver o verbo na sua totalidade. Viver o verbo é primeiro perguntar pelo sujeito, depois perguntar pelos complementos. Criaram o quê? O espaço social necessário. Ah, entendi. Perguntei pelo complemento, achei. Objeto direto. Entendi. Então, ó, perguntei pelo complemento. Tá. Ah, isso aqui é o complemento. E é com ou sem preposição? Sem preposição. Isso aqui é um artigo. Então, se ele não começa com preposição, ele é o chamado objeto direto. Tá. Na hora de substituir o objeto direto, eu vou usar o quê? O pronome o. O. Lembra? O a, os, as, direto. Lhe, lhes, indireto. Eu vou usar o pronome o. Como o verbo termina em som nasal, você vai aprender no próximo vídeo que você acrescenta o N. Criaram no. O N, porque termina em som nasal. Frase 2. A deficiente iluminação não permitia aos artesãos outra escolha. Primeiro, vá ao verbo. Diante do verbo, pergunte pelo sujeito. Primeiro, pergunte pelo sujeito. Quem é que não permitia? O que é que não permitia? A deficiente iluminação, sujeito. Não permitiu o quê? Bom, que permite alguma coisa a alguém. Então, estou vendo que isso aqui é complemento do verbo. Não vou aprofundar a análise sintática agora. Não é objetivo. Você está aprendendo morfossintaxe do pronome. Essa aula não é de análise sintática, é de morfossintaxe do pronome. Por que eu estou falando isso? Porque mais adiante no curso você vai aprender a análise sintática do zero. O que eu quero que você aprenda aqui é a se virar com a sintaxe do pronome. Não precisa classificar cada expressão da frase. Não vou fazer isso, senão a gente vai desviar o foco aí. Eu não quero, não posso. Então, ó, não permitia outra escolha a quem? Já vi que é o complemento do verbo, um complemento com preposição. Tá vendo isso aqui, preposição? Se é complemento do verbo, eu vou usar um pronome oblíquo. Se é com preposição, eu vou usar lhes. Então, ou eu digo não, ó, duas opções. Ou eu digo não lhes permitia, ou eu digo não lhes permitia, ou eu digo não permitia a eles.
não permitia a eles. Ou eu digo não lhes permitia, ou não permitia a eles. Lembra que eu posso usar ou um átono ou um tônico preposicionado? Entendeu? Então, Dri, o que eu estou fazendo aqui? Você está aprendendo a usar pronome pessoal. Vá ao verbo, pergunte pelo sujeito, pergunte pelos complementos. O segundo passo foi: se a expressão a ser substituída, se a expressão a ser substituída for sujeito, se ela for sujeito, use o quê? Use pronome reto. Se for sujeito, use pronome reto. Terceiro, se a expressão a ser substituída for complemento, Dri, aí eu aprendi 2 tipos de complemento. Complemento sem preposição, que é o objeto direto, ele é chamado assim porque ele se liga diretamente ao verbo sem preposição. Aí eu vou usar o, a, os, as. Ou, se for indireto, ou qualquer outro complemento preposicionado, você vai ver, eu vou usar lhe, lhes. Eu uso lhe, lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas. Ó, ou eu uso lhe, lhes, ou eu uso a ele, a ela. Eu posso usar um tônico preposicionado, tá bom? Então, ó, se for com preposição, eu uso lhe, lhes, ou a ele, a ela, a eles, a elas. Esse é o raciocínio o tempo todo que você vai ter. São 3 passos, tá? Ó, de novo, vou ao verbo, primeiro passo, tô de novo, ó, vou começar lá do primeiro passo, na frase 3. Vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Tá, quem é que intensificava? Quem é que intensificava as atividades? Perguntei pelo sujeito. Achei, esse é o sujeito. Beleza. Tá, se a expressão a ser substituída for sujeito, eu vou usar reto. Então, eles intensificavam. Tá, agora eu tenho, intensificavam o quê? Suas atividades. É complemento, e é complemento sem preposição, objeto direto. Eu vou usar o pronome as. Eles as intensificavam. Por hora, eu não quero você se perdendo aí em colocação pronominal. Não é para ficar assim, ah, poderia ser próclise, ênclise. Poderia, mas isso é conversa para depois. Por hora, coloque assim: eles as intensificavam, ou eles intensificavam nas. Tanto faz. 4. A semente exige o tempo de plantio. Vou ao verbo. Primeiro pergunto pelo sujeito, a semente. Tá, se isso aqui é o sujeito, então isso aqui não é sujeito, é complemento. Complemento, olho para o início, é complemento com ou sem preposição? Sem preposição é o objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome o. Entendi. Então, como é que vai ficar? A semente o exige. Quanto à colocação pronominal, aí, repito, não importa, aí tanto faria, sabe? Eu poderia dizer o exige ou exige-o. Isso é conversa para depois. Vem, 5. Teve a capacidade de superar os limites. Tá, entendi, Dri. Por onde eu começo? Sempre pelo verbo. Dri, que verbo? O verbo da vez. Não é essa expressão aqui que você tem que classificar? Então, você vai olhar para o verbo que está ligado a ela. Vou repetir. Agora a gente vai começar cada vez mais a trabalhar com frases longas. Na hora que você tiver que resolver uma questão de emprego de pronome pessoal e você se lembrar que tem que olhar para o verbo e você olhar para a frase e perceber que há mais de um e entrar em pânico e falar para que verbo eu olho, você vai olhar para o verbo que está ali perto do que você tem que classificar, obviamente. Não é para ficar parando diante de todos os verbos do mundo, senão você nunca vai conseguir terminar a questão. Então, ó, vou repetir, é para olhar para o superar. Beleza, olho para o superar. Pergunto, é sujeito? Isso aqui é sujeito do superar? Quem é que vai superar? Quem supera? Não é sujeito. Sujeito aqui, o sujeito é indeterminado. Quem vai superar? Ele, ela. Isso aqui é um infinitivo impessoal. É o sujeito indeterminado, isso aqui é conversa para depois. Não, isso aqui não é sujeito não, Dri. Isso aqui é complemento. Complemento com ou sem preposição? Sem, objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome os. Como o verbo termina em R, você vai ver que cai o R, acrescenta-se L, superá-los. Aqui poderia dizer superá-los ou os superar.
6. Mantém em pé a crença em uma outra vida. Dri, tô entrando em pânico. Entrou em pânico? Vá de novo pro passo a passo. Não perca o controle da análise da frase. Na hora que você estiver resolvendo a questão, viu que a questão é longa? Esse caso aqui, ó, repare, a expressão que você tem que classificar, olha o tamanho dela. Aí, primeira coisa que você vai fazer é, calma, vou ao verbo e pergunto se isso aqui que está sublinhado, se isso aqui que eu tenho que substituir é sujeito. Então, vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é que mantém? Quem é que mantém em pé a crença em uma outra vida? Ah, sei lá, deve ser ele, ela, sei lá, sujeito oculto. Beleza, então já vi que isso aqui que eu tenho que classificar, que está sublinhado, sujeito não é. Tá, se não é, ó, se não é sujeito, é complemento. Lembra? Reto, sujeito, oblíquo, complemento. Se não é sujeito, então é complemento. Aí eu vou ter de olhar se é com ou sem preposição. É sem preposição, isso aqui é um artigo. Tá, então é um objeto direto. Quem mantém, mantém alguma coisa. Se é objeto direto, tá, que pronome eu vou usar? Objeto direto, ó, vou repetir, ó, objeto direto, eu uso os pronomes o, a, os, as. Indireto, eu uso lhe. Tá, entendi. Na hora de eu substituir, eu vou usar o a, já que é direto. Tá, só que o pronome, ele vai substituir tudo isso, Adriana. Tipo, tá tudo isso sublinhado, aí eu vou lá e coloco um pronome no lugar disso aí. E pronome existe para isso. Pronome existe, pronominalizar é substituir expressões por pronomes. Então, na verdade, você vai pronominalizar essa expressão. Na hora que você for fazer isso, substituir a expressão por um pronome, busque o núcleo. Vou repetir. O pronome substitui isso tudo, porque tudo isso é objeto direto. E na hora que você tiver dúvida qual pronome usar, se é o, se é o a, lembre essa dica. Dica, atenção. O pronome concorda com o núcleo da expressão a ser substituída. Núcleo, qual é o núcleo? Crença. Então, o pronome que você vai usar é a. O verbo termina em M, acrescenta-se N. Mantém-na em pé. Se eu tivesse que reescrever essa frase, ficaria assim, ó. Mantém-na em pé. Substitui tudo isso por um pronome. O resto você repete assim em pé. Entendeu? 7. Tem o Brasil vantagem competitiva. Dri, começo por onde? Pelo verbo. Vá ao verbo e pergunte primeiro pelo sujeito. Quem é que tem? Quem é que tem vantagem competitiva? O Brasil. O Brasil tem. Pronto, achei o sujeito. Ó, quem é que tem? O Brasil. Se é sujeito, eu vou usar um pronome reto. Tem ele. Vantagem competitiva. A ordem não importa, você pode dizer tem ele ou ele tem. 8. Aquele escritor põe máscaras. Viva o verbo. Quem é que põe? Aquele escritor. Pronto, isso aqui é sujeito, não é isso aí que eu quero substituir. Eu quero substituir máscaras. Máscaras é complemento. Complemento sem preposição, objeto direto. Objeto direto, então eu vou usar o pronome as. As. O pronome concorda com o núcleo da expressão a ser substituída. Máscaras é feminino plural, então vou usar as. O verbo termina em som nasal, põe. Então, como é que vai ficar? Põe nas.
Aí tanto faz você dizer põe-nas ou as põe. A colocação não importa. 9. O homem atribui às instituições. Viva o verbo, vá ao verbo. Pergunte primeiro pelo sujeito. Quem é que atribui? O homem. Tá, então isso que eu quero substituir, sujeito não é, é complemento. Se é complemento, está com preposição, objeto indireto. Tá, para substituir objeto indireto, olhe para cá, que pronome eu vou usar? Lhe ou lhes. Nesse caso, o pronome concorda com o núcleo da expressão, que está no plural. Então, eu vou usar lhes. Tá, então tá, pode ser atribui-lhes ou lhes atribui. Ah, também posso usar atribui a elas, às instituições. Lembre que eu posso usar um átono, quando é com preposição, eu posso usar um átono e eu posso usar um tônico preposicionado. Então, aí tanto faria lhes ou a elas. Pede-se focar a atenção dos parques nacionais, tá? Dri, olho para que verbo? Você falou que eu tenho que viver o verbo. Todos os verbos da frase? Não, obviamente não, senão você vai ficar pirado. Se você for viver todos os verbos, vai se perder, vai levar horas para resolver a questão. Não viaje. Você vai olhar para o verbo da vez, o verbo que está ali ligado ao que você quer classificar. Tá, eu quero classificar a atenção, então eu olho para esse verbo, focar. Tá, eu olho para ele e pergunto: isso aí é o que do verbo? Isso aí é o que do verbo? A atenção é o que do verbo? É assim que você faz. A atenção é o que? Bom, então eu vou olhar para esse verbo, aí eu vou viver esse verbo. Aí primeiro eu pergunto pelo sujeito, quem é que vai focar? Focar, sujeito indeterminado, alguém vai focar, qualquer um. Isso aí é o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é aquele que tem sujeito indeterminado. Pronto, então já vi que isso aqui, sujeito não é. Aqui quem foca, foca alguma coisa. A preposição aqui? Não. Esse a aqui é artigo, então isso aqui é um objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome a. É assim que você faz. Tá, vou usar o pronome a, o verbo termina em R, como é que vai ficar? Pede-se focá-la. Ou você poderia dizer, pede-se a focar. Isso aí, colocação pronominal, não é conversa para agora, tá? Não quero você preocupado com isso. Agora eu convido você para fechar o vídeo. A gente está no segundo vídeo da aula. Nesse segundo vídeo, o que a gente está estudando? A prática do primeiro vídeo. No primeiro vídeo você aprendeu tudo de pronomes pessoais. Nesse segundo vídeo a gente está fazendo o quê? A gente está treinando. Quando é que eu uso reto, quando é que eu uso oblíquo. Você está aprendendo que a análise começa do verbo, aí você olha para o verbo, pergunta se aquilo que você tem que substituir é sujeito ou é complemento. Se for sujeito, você vai usar pronome reto. Se for complemento, você vai usar pronome oblíquo. Vem. Só que agora, antes da gente atacar as questões, eu vou dificultar um pouco a sua vida. Sabe por quê? Agora você venha comigo para o exercício 2. No exercício 2, a gente vai treinar para as piores questões. São aquelas em que a gente tem que usar o ou lhe. É isso que você vai ver agora nas questões. As bancas vão lá e perguntam se o pronome escolhido tá certo, se é o, se é lhe. Ou seja, frases do tipo. O que é certo dizer? Eu lhe amo ou eu o amo? O que é certo dizer? Eu lhe amo. Então você chega para a pessoa e fala, eu te amo, tá resolvido. Mas se você usar tu, se é tu que você usa quando você acorda até a hora de dormir, aí você vai dizer eu te amo. Mas, se não é, se você é como eu, usa o você para falar com alguém, então, o que é certo dizer? Eu o amo ou eu lhe amo? Porque tanto o quanto o lhe são os pronomes que você vai usar para a terceira pessoa, ele, ela,
ou para pronome de tratamento, você. Então, quando eu uso você, eu tenho que usar você, o, lhe. Aí, como é que eu vou saber se é o ou se é lhe? Pela regência do verbo. Eu vou saber se é o ou se é lhe pela regência do verbo. Então, o raciocínio vai ser assim, ó. Esse é o passo a passo, ó. Como é que eu sei se é o ou lhe? Eu vejo verificar a regência do verbo. É assim, como é que eu vou saber se é eu lhe amo ou eu o amo? Porque eu te amo, beleza, mas eu não uso tu, e aí? Vou ter que usar ou o ou lhe. Aí eu vou ter que verificar a regência do verbo. Tá, Adri, ferrou, eu não sei regência. Aí você pode usar um macete. Qual é o macete? Colocar um substantivo no masculino, um substantivo masculino, porque o feminino não há como saber se vem preposição ou não. Colocar um substantivo masculino ao lado do verbo. Ao lado do verbo. É assim que você vai fazer nas questões. Você vai colocar um substantivo no masculino ao lado do verbo. Quem me conhece sabe que eu uso menino, eu fico colocando menino ao lado do verbo. É por isso que eu uso menino. Então, por exemplo, você diz estimo o menino. Estimo o menino. Quando você coloca menino ao lado do verbo, dá para ver se ele pede ou não preposição. Estimo o menino. Quem estima, estima o menino, não estima ao menino. Então, vou usar o pronome o. Entendeu? Agora, se fosse, amar, amo o menino. Você não fala amo o menino? Então, qual pronome você vai usar com o verbo amar? O, porque quem ama, ama o menino. Por isso você não pode usar o lhe. Eu lhe amo. Tá. Se fosse o verbo obedecer. Esse menino tá marrento, hein? Estimo o menino, amo o menino, obedeço ao menino, aí é demais. Obedeço ao menino. Não é assim que você fala? Você não fala obedeço ao menino. Obedeço ao menino. Então você vai usar o lhe. Ou a ele. Colocar menino ao lado do verbo para ver se o verbo perde ou não preposição. Colocar qualquer substantivo no masculino. Evite alguém, tá? E aí fica aqui a minha dica de quem dá aula disso aí há anos. Não use alguém ao lado do verbo. Adriana, coloca alguém. Quem estima, estima alguém. E dá certo. Vai haver momentos em que isso não vai dar certo. Colocar o alguém. Por quê? Porque isso é provado, tá? Que quando você usa o alguém, a tendência é você colocar uma preposição antes desse pronome indefinido. Então, tem que tomar cuidado. Eu estimo a alguém. É mais comum, quando a pessoa usa alguém, colocar uma preposição. Só que quando coloca a preposição, acaba errando, porque há verbos que não pedem. Evite o alguém, porque o alguém, normalmente, quando você usa o alguém por uma questão de som, por ser mais sonoro, é comum você colocar a preposição e acaba errando a questão. Então, evite o alguém, use um substantivo no masculino. E se mesmo assim você não acertar, é porque você não sabe regência, aí tem que decorar. Regência é decoreba. É decorar, tá? Mas o menino é um macete que ajuda. Vamos? Quem desobedece, desobedece o menino ou ao menino? Ao menino. Quem desobedece, desobedece ao menino. Então, que pronome eu vou usar? Lhe. Quem vê, vê ao menino ou o menino? O menino. Então, que pronome eu vou usar? O. Eu ajudei, sempre olhando para o verbo, eu ajudei ao menino ou o menino? Ajudei o menino. Você está vendo a regência do verbo para saber que pronome você vai usar. Então, você vai usar o pronome o. Eu o ajudei. Você não vai, eu lhe ajudei. Não, porque quem ajuda, ajuda o menino. Tá. A terra custou a vida o menino ou custou ao menino? Custou ao menino. Custou a vida ao menino. Custou ao menino, custou-lhe. A minha resposta não satisfez.
Quem satisfaz, satisfaz ao menino? Não, satisfaz o menino. Então é o satisfez. Cuidado com. Ó, tá vendo? A galera que usa alguém erra essa daí, ó. Satisfaz a alguém. Ó como é gostoso. Mas tá errado. Ó, fale, ó. O que satisfaz, satisfaz a alguém. Não, satisfaz alguém. Satisfaz o menino. Entendeu? Tá, entendi. Escolheu 2 técnicos para assessorar, sempre indo ao verbo. Não perca a coordenação motora, vá ao verbo. Pergunte o que você vai usar. Ou lê. Para eu saber se é ou ou se é lê, eu tenho que ver a regência do verbo. Regência do verbo é quem assessora, assessora o menino. Não assessora ao menino. Quem assessora, assessora o menino. O assessorar. Entendi. Outra dica que você vai ver diretão, você vai ver muito nas questões. As frases 7 e 8, elas, você pode usar nelas, essa dica aqui, ó. Quando o verbo tem 2 objetos, um será OD, sem preposição, e o outro OI, com preposição. Tá bom? Então, quando um verbo vier com 2 objetos na frase, ele é o chamado verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. E aí, basta usar esse mecanismo. Não precisa nem usar menino nessas situações. Basta usar esse mecanismo. Se o verbo veio com 2 complementos, direto e indireto, você vai ver o que você já tem lá. Aquele que você já tem lá é o direto, porque é o sem preposição. Tá vendo preposição aqui? Não. Isso aqui é uma conjunção. Beleza, então se eu já tenho um objeto direto, então, se o verbo veio com 2, eu vou usar um indireto aqui. Por quê? Porque eu não posso usar 2 diretos, nem 2 indiretos. Ó, mesma história. Nesta frase, o verbo veio com 2 objetos. Um já vem com preposição, tá vendo? Se um já vem com preposição, de que já passava da hora do jogo, então o outro não pode ser o lhe. O outro tem que vir sem preposição. Lembrei o. Tá? Quando o verbo tem 2 complementos, um será direto, outro indireto. Eu não posso ter 2 diretos, nem 2 indiretos. É isso. Agora sim, chegamos ao topo. E agora eu convido você a resolver 3 questões de concursos aí, para a gente fechar. Pode ter certeza. Se a aula tivesse que acabar agora, você já saberia esse assunto. Falei tudo. Os próximos blocos vão só trazer aí umas dicas finais. Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses substitui corretamente a expressão. Tá, peraí, vamos lá. Ó, cruzaram os mares. Os mares é objeto direto. Se é objeto direto, vou ao verbo dri. Quem cruza, cruza alguma coisa. Cruzaram o quê? Os mares. Se é direto, eu vou usar o pronome os. Se o verbo termina em M, acrescenta-se N. Cruzaram-nos. Tá errado o L. O verbo termina em M, acrescenta-se N. Erro na letra A. A banca quer a correta, então não é letra A. B. Largar-se as ruas. Vem, ó, as ruas. Quem larga, larga alguma coisa. As ruas, objeto direto, sem preposição. Se é sem preposição, eu uso o pronome as. Lembra? Pronome concorda com o núcleo, ruas, largáceas. Coisa linda. É ela. Resposta letra B. Levar um saveiro. Ó, quem leva, leva alguma coisa. Levar o quê? Um saveiro, objeto direto. Se é objeto direto, eu vou usar o pronome o. O verbo termina em R, aí não pode ser leva-o. Quando o verbo termina em R, acrescenta-se L. Levá-lo. Cai o R, acrescenta-se L. Por isso, está errada a C. D. Ajudava as viúvas. Quem ajuda, ajuda alguém, ajuda as viúvas, objeto direto. O pronome que eu vou usar é as. Tá, é as e não nas. Esse nas aí, nada a ver, ajudava as. A gente só usa o N
que foi o caso aí, quando o verbo termina em som nasal. O verbo não termina em som nasal. Fumava um cachimbo. Fumava um cachimbo. Quem fuma, fuma alguma coisa. Objeto direto. Tá, fumava o. Só uso o O, o verbo não termina em som nasal. Por isso, a banca queria a correta. Resposta letra B. Próxima questão, questão 2, essa é FCC. A cada bloco de questões a gente vai da mais simples à mais difícil. Agora a gente está na FCC, que está entre a mais simples e a mais difícil. Ela está no meio do caminho. Atente para as frases abaixo. Está plenamente adequado o emprego dos pronomes em 1. Todos queremos defender nossa liberdade, tornar-lhe imune a qualquer restrição, proclamar-lhe aos quatro ventos. Dri, o que é para eu fazer aqui? Cara, se a banca está pedindo emprego dos pronomes pessoais, o que você vai pensar imediatamente? Você vai pensar em regência. E aí você vai seguir aquele raciocínio que eu te ensinei. Regência é colocar menino ao lado do verbo. Ó, olhe para cá. Regência, a gente está falando disso. A gente está falando de uso do o ou do lhe. Quem tornar o menino. Se é tornar o menino, o pronome teria que ser o. Torná-lo imune. Já vi que está errada a frase 1. Ó, proclamar o menino. Proclamar o menino, já vi que está errada. Proclamá-lo. Dois erros na frase 1. É regência. Então, repare, a banca queria que você marcasse o adequado. A 1 você não vai marcar. Errada, portanto. 2. Sim, o egoísmo é uma inclinação natural, mas acatar-lhe é curvar-se ao instinto, blá, 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 restringi-lo à violência. Então, olhe para mim. Primeiro, então, agora você tem que escolher, né? Você tem que ver se é lhe ou o, você vai verificar a regência do verbo. Tá, então, olhe para mim. Aqui, quem acata o menino. Quem acata o menino. Acatar o menino. Então, o certo seria dizer acatá-lo. Tá. Restringi-lo à violência. Aqui não vai ter jeito, eu vou ter que te adiantar uma coisa, tá? Eu não queria, porque esse é o assunto pro próximo vídeo, mas tudo bem. Aqui tá errado, mas não tá errado por causa da regência, porque há um valor de posse, tá? Então, é o lhe com valor possessivo. Restringir-lhe a violência. É a sua violência. É a violência dele, entendeu? É a sua violência. Então, esse lhe, já anote aí, mas depois eu vou aprofundar. Toda vez que houver valor de posse, você tem que usar o lhe. O lhe é que funciona como é um pronome de terceira pessoa. Toda vez que você quer usar um pronome pessoal com valor de posse, você tem que usar o lhe. Então, restringir-lhe a violência, a sua violência. Então, ele não está aqui por causa da regência do verbo, ele está aqui porque ele é possessivo. Mas está errado de qualquer maneira. Então, era só ver que o primeiro aqui estava errado, que você já mataria a frase 2. Mas a segunda parte da frase 2 também está errada, tá? Porque com valor de posse só pode ser o lhe. Isso é conversa para daqui a pouco. E aí vem a 3. Ó. As palavras daquela frase ressoaram fortemente em nossa consciência arrogante. Abalaram-na. Quem abala, abala o menino. O verbo abalar é transitivo direto, ou seja, abalaram a nossa consciência. Abala alguma coisa, abala o menino.
Tá lindo, o verbo termina em M, acrescenta-se N. Tá. Já o retiraram, aqui ele não está com 2 complementos? Está. Direto e indireto. O falso triunfalismo já é o objeto direto. Então, o outro só pode ser um indireto. Lembra que quando o verbo vem com 2 objetos, um vai ser sem e o outro com preposição? Se um já era sem preposição direta, o outro só pode ser indireto, coisa linda. Certa a assertiva 3. A banca queria a correta, somente a assertiva 3. Para fechar, prova para o Senado Federal. Assinale a frase em que há correção no emprego do pronome lhe/lhes. Dri, como é que eu faço para saber se é lhes, se está certo ou não? Regência, sempre regência. Regência, como é que eu faço? Use menino. Ó. A pessoas com disposição alegre, tudo de bom lhes acontece. Tudo de bom acontece ao menino. O que acontece, acontece a. Entendi. Acontece ao menino, acontece a alguém. Ah, tá. Então, lhes acontece. Linda. Ó aí. Parece a. Por quê? Porque lhes eu uso como aí. Vamos ver a B. Prender-lhes. Ó, a polícia demorou mais de um dia para prender-lhes. Para prender ao menino ou o menino? Prender o menino. Quem prende, prende o menino. Então, tá errado. Tá errado isso daqui. O certo aqui poderia ser, ó, prender-los. Fora a letra B. C. Viram-lhe chegar antes dos demais convidados. Viram o menino. Tá, então, esse verbo aqui não pede preposição, é direto. Então, como é que vai ser? Viram-nos. O verbo termina em M, acrescenta-se N, viram-nos. Na letra D, o verbo vem com 2 complementos. Leia a frase. Quem informa, informa alguém de alguma coisa, tá vendo aí? Do ocorrido já é, ó, o verbo, quando o verbo vier na frase com 2 complementos, se um já é o OI, o outro terá que ser o AD. Informaram-nos do ocorrido. Nos, porque o verbo termina em M, acrescenta-se N. Informaram-nos do ocorrido. Erro na letra D. Na letra E, nomearam-lhes chefes. Quem nomeia, ó, nomearam o menino. Quem nomeia, nomeia o menino. Se é objeto direto, então não vou usar o lhes. Nomearam mais os. O verbo termina em M, nomearam mais os, acrescenta-se N, nomearam-nos. A FGV aqui, queria a correta. Resposta, letra A. Olhe para mim. Agora sim. Agora eu estou tranquila. Você aprendeu tudo. O resto é só a gente lembrar as alterações fonéticas da ênclise. Depois eu vou falar dos coringas, meter nos voos, cuidado com os coringas, vou resolver questões com os coringas e depois o lhe com pronome com valor de posse, que já até comentei aqui na questão da FCC, mas depois quero mostrar com calma para você. Mas é assunto, pode ter certeza. Você fez até prova aí do Senado. Você fez uma questão da FCC de altíssimo nível. Você percebeu o que aconteceu? A gente resolveu uma questão de TJ. FCC, quando faz prova para tribunal, sai de baixo. Então, assim, você já viu aí o mais importante. Confie. Pessoal que está aí ao vivo, 5 minutos de intervalo, que eu já volto, tá bom? 5 minutos, você não demore. Vamos lá.